Bom dia, irmãos, graça e paz, amém. Já vou pedir para alguém trazer água, que hoje vai precisar abastecer bastante aqui, por gentileza. A tosse ainda não me deixou. Irmãos, quando eu estive pensando hoje, refletindo enquanto via a igreja, mudei totalmente a introdução da mensagem. Quando nós falamos, ou quando nós lemos e pensamos sobre qualidade de vida, qual que é a imagem que vem na sua mente? Você já parou para pensar nisso? Às vezes é muito comum dizer, não, isso aí é qualidade de vida, eu estou buscando uma vida melhor e tal. Mas o que a gente quer dizer com isso? Obrigado, querido. O que nós queremos dizer com isso? Eu sou uma pessoa assim que eu fico no mundo de Nárnia às vezes, Então eu dou vazão aos meus pensamentos. E nos meus momentos assim de lazer, distração, eu gosto muito de assistir alguns vídeos. E boa parte desses vídeos me lembra sobre essa questão de qualidade de vida. Um dos preferidos que eu gosto de assistir são aquelas regiões nórdicas, ali, Noruega, Dinamarca. Com certeza os irmãos já viram esse vídeo. Provavelmente uma cidade, não me lembro bem se na Noruega ou na Dinamarca, onde disse que ali as pessoas não têm noção do horário. As pessoas trabalham, vivem as suas vidas. A questão de dia e noite para eles é totalmente diferente para nós. E é um lugar onde, segundo o vídeo, as pessoas elas não têm essa preocupação e essa pressa em relação ao horário. Quando eu vejo aquele vídeo, para mim, eu penso, que qualidade de vida, não ter pressa, você ter tranquilidade. Mas, enfim, não sei se o vídeo ele procede, se é verdadeiro tudo que é dito aquilo, mas eu penso que isso cativa a mente, o coração de muitas pessoas, que às vezes estão cansadas, sobrecarregadas, e buscam uma qualidade de vida melhor. E aí vem as propostas, Aí vem as decisões, você precisa tomar uma decisão, que tipo de vida você quer projetar. Pensando também nos nossos adolescentes, é algo que nós não queremos somente para a nossa vida, mas queremos para a vida dos nossos filhos. Aí o filho começa o primeiro ano do ensino médio, você fala, e aí, você projetou alguma coisa da sua vida? Como que vai ser? Que horas você pretende acordar? Quando chega no terceiro ano do ensino médio, a mesma preocupação. E aí, já decidiu? Porque é um período de decisões. Ali é a questão do futuro que está em jogo. Qual profissão escolher? Se vai casar? Se vai ter filhos, constituir família? Tudo isso são decisões. E envolvem esse assunto da qualidade de vida. Eu acredito, irmãos, que esse tipo de pensamento, ele deve dar o norte para nós, nas próximas pregações, principalmente quando nós falamos sobre o Sermão do Monte. Nós vamos perceber que Jesus, ao longo deste sermão, que abrange os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai mostrar para nós uma qualidade de vida que é totalmente diferente da qualidade que o mundo oferece. E que às vezes, aparentemente pode ser atrativo. Aparentemente guarda uma promessa de esperança e descanso. E Jesus ele vai propor uma série de coisas que vai ser totalmente contrárias, talvez aos valores que nós criamos para a nossa própria vida, ou valores que foram passados a nós. Porque esses valores não pertencem a este mundo. Pertencem a uma mentalidade celestial. Pertence a um outro reino. E esse reino em Mateus é chamado de reino dos céus. Nos outros evangelhos é chamado de reino de Deus. Então nessa manhã, os irmãos vão perceber a necessidade que nós temos de primeiro elaborar uma introdução ao Sermão do Monte, antes de começar a falar das bem-aventuranças e de outros temas. Porque o intuito, irmãos, é
antes de observar cada árvore, nós observarmos a floresta inteira. Se nós entendermos aonde Jesus quer chegar nesse sermão, o que Jesus quer transmitir ao seu público, como ele vai aplicar esse sermão, nós conseguiremos interpretar cada etapa, cada ensinamento que Jesus veio ministrar, principalmente aos seus discípulos. E pensando nisso, eu gostaria de convidar a igreja para que se coloque em pé, aqueles que puderem, e abram as suas Bíblias no capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5 de Mateus, somente os primeiros 12 versos. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. A minha tradução é diferente, tá, irmãos? Esqueci de fazer essa observação. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, ou os mansos, melhor dizendo, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Amém? Oremos. Senhor, te louvamos e te agradecemos por essa manhã maravilhosa, por tudo, por cada ato desta liturgia, Senhor, onde o Senhor ministra aos nossos corações, fortalece as nossas mentes a fixar as nossas afeições, os nossos afetos nas coisas do alto, onde nós somos alimentados pela Tua palavra, palavras de vida eterna, e pedimos a graça, o poder do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender aquilo que o Senhor desejou revelar aos nossos corações nessa manhã. Nossos corações dependem totalmente do Senhor, para que possam ser abertos, para que o texto possa ser aplicado e não só praticado, mas internalizado nas nossas vidas, que ele vire uma verdade eterna para os nossos corações, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem se assentar, irmãos. O Sermão do Monte, queridos, possivelmente quando Jesus pregou, ele pregou durante o seu ministério na Galileia. Se os irmãos pesquisarem depois, verá que a Galileia é uma região de pouca expressão, pouca importância. Isso aparece muito nos textos dos evangelhos. Mas Jesus escolheu pregar este grande sermão lá. Para aqueles que assistiram The Chosen, quem assistiu The Chosen? Levante a mão. Isso, obrigado. Só para contextualizar. É um filme cristão. Vocês vão se lembrar de alguns capítulos onde os discípulos ficam extremamente curiosos, porque todo o tempo Jesus vai falar, eu tenho um grande sermão para pregar. Aí fica o Mateus lá, coitado, meio assim, acanhado, escrevendo alguma coisa, e todos na expectativa daquele grande sermão. Sem dúvida, o Sermão do Monte foi um dos maiores sermões que Jesus pregara. Tanto que até pessoas incrédulas, irmãos, e figuras intelectuais já se sentiram extremamente atraídas pela mensagem do Sermão
do Monte. Se os irmãos perceberem, pesquisarem também, a história de Gandhi, que foi um líder hindu, ele mesmo se sentiu totalmente atraído pela pregação do Sermão do Monte. Se os irmãos também pesquisarem, os grandes intelectuais que nós conhecemos atualmente, eles vão falar muito bem do Sermão do Monte. Vão dizer o quanto o discurso de Jesus pode ser considerado um discurso invejável do ponto de vista intelectual, porque ele conseguiu influenciar toda uma geração. O problema é que nós veremos na mensagem de hoje, é que a perspectiva destes homens, dessas figuras, ainda é uma perspectiva limitada. Porque o Sermão do Monte, ele não existe apenas para nós admirarmos como um discurso lindo. Na verdade, o Sermão do Monte é a verdade que vem do próprio Deus encarnado para as nossas vidas. E Jesus quer que nós internalizemos essas verdades no nosso coração, que nós vivamos essas verdades. Dos 4 evangelhos, somente 2 vão citar o Sermão do Monte. E isso traz uma certa dificuldade, principalmente para os professores de geografia. Porque Mateus, ele vai dizer que Jesus ensinara num local, e esse local próximo a um monte. Lucas vai dizer que Jesus pregou o Sermão do Monte numa área plana. E aí a gente sabe a dificuldade que isso causa para nós. Mas de qualquer forma, irmãos, tanto Mateus como Lucas, eles têm uma preocupação de nos situar sobre as pessoas que estão ouvindo aquele sermão. Mateus inicia o primeiro versículo dizendo que Jesus olhou uma multidão necessitada. Mesmo olhando a multidão, Mateus continua. Ele vira para os seus discípulos e passa a ensiná-los. Lucas, diferente de Mateus, que tem um público judeu, público judaico, Mateus ele elabora o seu material para o povo judeu. Diferente dele, Lucas, que tem um público geral, um público gentílico, ele vai fazer uma observação sobre quem é essa multidão. Ele vai dizer o seguinte, que essa multidão que estava próxima ali, durante o Sermão do Monte, vinha das regiões do sul, da Palestina, da Judeia, estavam na região da Galileia, que não tinha importância nenhuma para o mapa, mas a voz de Jesus conseguiu alcançar até as regiões litorâneas da Palestina, especificamente as cidades de Tiro e Sidom. O objetivo de Lucas é o quê? Todos estão ouvindo o Evangelho de Cristo. Todos estão tendo contato com esses ensinamentos. Pense na seguinte cena. Os 12 discípulos próximos a Jesus. Depois, segundo Lucas, um círculo formado por um grupo de outros discípulos, porque Jesus tinha os outros discípulos, também ali próximos, ouvindo a Jesus. E por último, a multidão. Irmãos, isso é muito importante de notar no Sermão do Monte. A diferença entre a multidão e os discípulos. Porque nós podemos fazer um primeiro questionamento ao texto e a nós. A multidão está ouvindo o sermão, mas os discípulos estão ouvindo também. Só que quando Jesus vai dizer, vós sois a luz do mundo, o sal da terra, a quem ele está se referindo? À multidão ou aos discípulos? Essa é a primeira pergunta que devemos nos fazer antes de iniciar as bem-aventuranças. Não é que Jesus, irmãos, estava ignorando a multidão. Ou era uma pessoa insensível. E de repente ele deu preferência aos seus discípulos, porque eram seus favoritos. Abram comigo em Lucas, que foi o texto da semana colocado no plano de leitura, capítulo 6, somente os versos 18 e 20. Lucas, capítulo 6, versos 18 e 20. Diz assim a palavra do Senhor na NVI. Vieram para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças.
Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse. E aí Jesus em Lucas vai falar sobre as bem-aventuranças. Então nós vemos um Cristo que não despreza a multidão. Ele está acolhendo, ele está curando, ele está realizando milagres. Nós temos uma multidão necessitada, assim como pessoas nessa manhã. Pessoas das mais variadas necessidades: casamento, saúde, relacionamento, ok? Questões econômicas, questões psicológicas. Nós temos essa demanda. Mas o que Jesus faz? Jesus, ele entende a necessidade, ele se compadece dessa multidão, mas reforça que a necessidade principal dessa multidão é o quê? Ouvir a pregação do Santo Evangelho. E isso é um golpe fatal, irmãos, àquilo que muitas vezes é difundido até nas mídias sociais a respeito de nós, evangélicos. A ideia de que o Evangelho é só algo social, só algo assistencialista para as pessoas, no sentido de atender às suas necessidades pessoais. O Evangelho, ele entende que o ser humano, ele é integral. Ele tem necessidades materiais, físicas. É claro, nós vamos entregar a cesta básica às pessoas, nós vamos prestar uma assistência digna e humana. Mas o cristianismo é muito mais do que isso. E Jesus está mostrando aos seus discípulos. Ele está curando, ele está restaurando a saúde das multidões, mas isso não é o suficiente. Essa não é a missão de Cristo. A missão de Cristo é reconciliar o mundo com Deus. Isso é o Evangelho. É muito comum as pessoas dizerem, olha, puxa, que nem nos nossos dias, né? Nós sabemos que Minas precisa da nossa oferta, precisa da nossa ajuda. É claro, nós como cristãos precisamos nos mobilizar, ajudar, usar os recursos que nós temos, não para subir e aplicar o nosso caixa financeiro, mas socorrer os irmãos que estão lá no estado de Minas Gerais. Mas alguém vai virar e vai dizer, isso é o Evangelho. Não, irmãos, isso não é o Evangelho. Porque se fosse, nenhum de nós seríamos salvos. Porque para sermos salvos, eu vou repetir aquilo que o pastor Du pregou domingo anterior. Nós temos um Deus que é amor, mas também que revela a sua justiça. E nós somos pecadores que, independente do que nós fizermos, nós não podemos aplacar a ira do nosso Deus. Nós caímos juntamente com Adão. E essa rebeldia, ela não pode ser reparada com nenhum tipo de assistência que venha da nossa parte, de bondade que venha da nossa parte. A única esperança para nós é aquele que se encarnou, desceu à terra e disse, arrependam-se e creiam no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. Então, por que nós socorremos, por que ajudamos, por que olhamos para a multidão? Porque o Evangelho, ele nos move a fazer isso. Mas a principal necessidade de todo ser humano é a pregação do Evangelho. E pensando nisso, irmãos, eu gostaria de forma bem didática de dividir a mensagem de hoje nesses 3 tópicos. O primeiro é justamente nós considerarmos o público de Jesus. Esse público que acabou de ser descrito aqui. Uma multidão e os discípulos. E os discípulos é aqueles que ouvem a palavra de Jesus, e nós veremos na conclusão do Sermão do Monte, que eles colocam em prática. Assim como quem vai construir uma casa, verifica o alicerce, e aí fundamenta a sua casa adequadamente. O segundo ponto, nós veremos a mensagem do Sermão do Monte. E o último, Cristo. Como Cristo se relaciona com toda essa mensagem. O primeiro ponto nós falamos sobre o público. E agora, irmãos, a mensagem do Sermão do Monte. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque
primeiramente, nós precisamos entender o que o Sermão do Monte ele não é. Porque o incrédulo, ele pode entender, compreender ali intelectualmente o que Jesus está ensinando, e ele pode olhar aquilo como um conjunto de verdades, e ele pode trazer os ensinamentos de Jesus para a vida dele, e ter uma vida muito mais invejável do que nós cristãos, do ponto de vista ético e moral. A ponto de você dizer, olha, esse rapaz, ou essa pessoa, ou essa moça, tem um comportamento ilibado perto do fulano de tal. É totalmente possível, do ponto de vista ético e moral. Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque nós temos uma tendência, irmãos, de sempre pegar tudo em relação ao Evangelho e fazermos uma lista moral para nós, uma lista de regras. E entendermos que o Evangelho se resume em faça e não faça. E aí você olha para o Sermão da Montanha e começa a ler as bem-aventuranças. Felizes os pobres de espíritos, pois deles é o reino de Deus. Felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome. E aí você olha esse texto e você fala, pronto, tenho a minha lista pronta. Os 10 passos daquilo que eu preciso fazer nessa semana para ser feliz. É assim que nós interpretamos o Sermão do Monte. Mas nós esquecemos de algo que Jesus ele deixa muito claro, que a importância desse sermão, ela está restrita ao grande tema do Evangelho de Mateus, que é, Jesus é rei. Ele reina. Em que reino nós estamos? No reino deste mundo ou no reino de Deus, ou dos céus? O que molda o nosso coração, a nossa vida, a nossa visão sobre a realidade e as coisas? A mentalidade deste mundo ou a mentalidade do reino? Nós precisamos pensar nessa proporção. Porque se nós, irmãos, reduzirmos as bem-aventuranças a uma lista moral de coisas que eu preciso fazer, nós vamos cair num erro fatal e terrível e que pode prejudicar até a nossa santificação diante de Deus. Pode transformar a nossa santificação numa espécie de carga pesada. Pode transformar a nossa santificação numa espécie de bagagem, de peso. E a palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor para nós não são pesados. E a maior consequência disso é confundirmos santificação com moralismo. Vida cristã com moralidade. Jesus ele vai corrigir essa abordagem no capítulo 6 de Mateus. Ele vai dar exemplos práticos para nós, de como você não confundir moralismo, legalismo, com santificação. Por quê? Ele vai usar um primeiro exemplo. Oração, a sua vida devocional. Como que é a sua vida devocional? No capítulo 6 ele vai dizer assim, olha, você está vendo os fariseus, os mestres da lei? Você percebe como moralmente eles fazem tudo certo? Eles oram nas praças, eles erguem a voz com ímpeto de espiritualidade, mas vocês são diferentes. A postura de vocês é diferente. Porque eles podem estar orando, invocando a Santíssima Trindade, aquela oração que parece mais a poesia do Milton Nascimento. Mas o que eu quero de vocês, os valores do reino de Deus, é o que nós cantamos nessa noite. Você virar para esse Deus, e a primeira palavra que você usar para Ele é Pai Nosso. Você iniciar a sua oração dizendo Pai Nosso. Qual que é o peso disso na vida cristã, irmãos? Muitas vezes a gente leva as nossas orações a Deus e parece que nós enxergamos um juiz sempre irado, sempre desejando que as coisas deem errado na nossa vida. A sua relação não é essa. Se você é um cristão, se você creu na pregação do Evangelho do Reino de Deus, essa não é a sua relação. E aí isso traz uma outra questão para nós. Qual é a nossa dificuldade de orar? Preguiça? Sim, é preguiça. Mas irmãos, vamos pensar que tem uma coisa muito mais séria nisso.
A nossa dificuldade em orar, ela começa com a nossa dificuldade com essa relação paterna com Deus. Porque se isso não estiver resolvido, não faz sentido você orar nas praças. Não faz sentido você gritar, você rodar. Não faz sentido isso. A nossa oração só fará sentido se nós nos relacionarmos com o nosso Pai. E o nosso Pai, Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Essa é a diferença entre santificação e moralismo. O moralismo, ele bate na regra, ele quer comportamento. Mas a santificação, ela exige devoção. Ela exige que o nosso coração esteja totalmente entregue ao Senhor. Ok? Dei um exemplo muito extenso. Que nós não possamos, irmãos, olhar para as bem-aventuranças e só enxergar mandamentos apenas. Jesus está falando de coisas muito mais profundas. Ele está apresentando uma qualidade de vida que este mundo não pode oferecer para nós. Uma felicidade que não depende das nossas circunstâncias, que não depende de nós. É uma felicidade, irmãos, que vem como um dom do reino de Deus para nós. Porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é alegria, paz e justiça. Glória a Deus. Irmãos, o Sermão do Monte não é 10 passos de como você ter uma vida feliz. Por quê? Porque quando nós trazemos um tema da felicidade, e esse ponto mudou totalmente a minha reflexão no Sermão do Monte. Se os irmãos se lembrarem, quarta-feira, agora que passou, acredito, né? Nós estávamos aqui discutindo sexualidade. E o problema é a sexualidade, né? A gente bate forte. De repente, uma irmã levantou a mão, o Rafa vai lembrar, e começou a tocar no tema da felicidade. Por que o ser humano tem esse impulso? Apesar dele ser ímpio, não crer na palavra de Deus, vamos falar do ímpio, né? Por que o ímpio, ele não conhece a palavra, ele não tem temor, ele não quer Deus, ele não teme a Deus? Mas olha só que interessante, tanto o cristão como o ímpio tem o mesmo impulso, que é esse desejo de buscar o que é bom, que é esse desejo de buscar ser feliz. E felicidade é coisa boa, não é, irmãos? Os dois têm. E olha que nós estávamos falando de sexualidade, e foi para felicidade. Mas qual que é o diferencial? Jesus, irmãos, está falando para um público, que do ponto de vista deles, o que seria uma vida feliz? Olha só, nós temos César aqui. César é um ditador. A gente tem que pagar impostos, a gente não aguenta a opressão, a gente tem o Deus de Israel que prometeu uma terra que emana leite e mel, e aqui estamos, trabalhando, pagando impostos, sofrendo injustiça. Qual era a projeção que esse povo tinha de uma vida feliz, irmãos? Primeiro, nós precisamos de um Messias. Um Messias que acabe, que arrase com esse reino, esse ditador, que tire esse ditador do poder. Nós precisamos de um Messias assim, que destrua o poder de Roma e restaure o reino de Israel. Estabeleça Israel como Estado livre. Nós precisamos desse reino. Por isso que toda hora os discípulos ficam perguntando para Jesus, Jesus, e aí, tudo bem, o senhor vai morrer e tal, e como vai ficar a nossa situação? Amanhã a gente tem que pagar a conta de luz, né? Tá subindo e tal. E Jesus fala, viu, meu reino não é deste mundo. Vocês não estão entendendo. O reino de Deus é maior do que tudo isso. A terra é minha, tudo é meu. Mas não é só sobre isso. O reino de Deus trata-se o quê? De você tirar pessoas de um domínio, de uma opressão, de uma escravidão espiritual, de um reino de escuridão e trazer elas para um reino de vida, de restauração com Deus. A felicidade que o mundo propõe para nós, irmãos, precisamos perguntar quais são os valores e ideias que estão por trás disso. Será que envolve questão financeira? Será que envolve somente mudança de lugar? Será que envolve mudança de poder? Hoje o que é colocado para nós é isso. E o nosso coração neste ano vai ser testado nesse sentido. O resultado das nossas eleições é o que vai dizer a nós, vai ser colocado como valor daquilo que é viver uma vida cristã feliz?
Será que vai ser isso? O que Jesus vai propor aqui para esses discípulos, e eles devem discipular e ensinar uns aos outros nesse sentido, é que a felicidade oferecida no reino de Deus, a bem-aventurança, ela é a extrema oposição de tudo aquilo que o mundo vai pregar, e os irmãos vão ver isso durante as mensagens. Então, por isso, nós precisamos entender o que o Sermão do Monte é, irmãos. Agora sim, o que o Sermão do Monte é, aonde Cristo quis chegar. Mateus capítulo 4, versículos 17 a 25. Antes de irmos para o Sermão do Monte, precisamos entender o que Jesus já estava fazendo e realizando, além de curar as multidões. Mateus 4, 17, versículos 23 e 25. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando as sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades, doenças de todo o povo. Notícias sobre ele se espalharam em toda a Síria, território pagão. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de males, tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e região do outro lado do Jordão. O que o próprio Cristo, o próprio Senhor estava fazendo antes do Sermão do Monte? Pregando o Evangelho do Reino. Se eu fosse escolher um subtítulo para a nossa série, ou a nossa introdução de hoje, seria Sermão do Monte, o Evangelho do Reino de Deus. É sobre isso. Isso está acima da moral. Isso está acima do comportamento. Isso está acima do desejo de se autoaprovar e buscar a aprovação dos outros. O reino de Deus envolve arrependimento, envolve fé no Evangelho. É isso que Jesus está fazendo. E é sobre isso que o Sermão do Monte vai tratar. A grande questão é, as pessoas estão ouvindo esse sermão. E durante esse período que elas estão ouvindo, nós precisamos entender algo. Se Jesus está dizendo que o reino de Deus é chegado, está chegando e pode ser uma realidade na nossa vida, a pergunta é: como isso me afeta hoje? Como o reino de Deus afeta o meu caráter, a minha conduta? Como o reino de Deus afeta os meus valores, as minhas ideias? O reino de Deus chegou, ok, tá. O que isso vai mudar? O que isso vai mudar na semana de segunda-feira? O que isso vai mudar quando eu finalizar sexta-feira? O que isso vai mudar nas minhas lutas, no meu sofrimento? Nos dias bons e nos dias difíceis? O que o reino de Deus vai mudar na minha vida? Jesus vai investir 3 capítulos para falar sobre isso. Se você ainda tem dúvida, irmão, mas eu não entendo bem o que significa reino de Deus, reino dos céus, mas tudo não pertence ao Senhor? A terra, até o ímpio está nas mãos do Senhor? A Bíblia, irmãos, tem um conceito geral de reino, que abarca tudo, tudo é do Senhor. Mas tem um sentido específico que aponta para a ideia de que o pecado, ele entrou na criação de Deus. Ele foi um invasor, e ele afetou toda a criação, de modo que a criação vira para o Criador e diz: nós vamos reinar, só que sem o Senhor. Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Jesus está olhando para a multidão, mas ao pregar e ensinar o Evangelho, ele vira para os seus discípulos e diz: vocês que foram transportados, tirados das trevas, e agora estão no reino da luz, a vocês eu vou dizer:
bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram. E a multidão está ali ouvindo, está escutando como nós nessa manhã. Tem a multidão aqui e tem os discípulos de Jesus. E a multidão está ouvindo a palavra. Olha, eles têm que ser pobres de espírito. Eu preciso ver um caráter de vida onde eles choram e são consolados, onde eles são humildes e mansos. A multidão vai observar isso nos discípulos. Mas a primeira coisa é, em que reino nós estamos? Porque as bem-aventuranças não é para o incrédulo. As bem-aventuranças são para os discípulos. Por isso que nós não separamos as coisas no sentido de, quando falamos de batismo, como algo separado da ceia do Senhor. Não tem como. A gente integra tudo isso, porque isso deve fazer parte da vida do discípulo de Cristo. Ele crê, ele se arrepende diante do Evangelho, ele vai viver uma vida que é prometida no reino de Deus, mas o batismo e a ceia não está fora disso, não está fora desse pacote, faz parte do combo. Não tem como você ser discípulo de Jesus e dizer, eu quero me batizar, mas eu não quero cear. Eu quero cear, mas não quero me batizar. Porque tudo isso faz parte do reino de Deus. Tudo isso é o que a multidão precisa enxergar em nós. Por que você batizou? Por que você participa desse banquete? É porque eu estou no reino do Filho amado de Deus. O que molda o nosso coração, irmãos? Os valores do reino de Deus ou do reino deste mundo? E eu gostaria de finalizar com o último ponto, que é aquele ponto que é o auge de toda a pregação. E Cristo, o que esse texto aponta? O que esse texto diz sobre Cristo? Esse é um ponto importante, porque ele vai determinar como nós vemos Cristo. Como eu disse no início da mensagem, uma pessoa que não crê no Evangelho, ela vai olhar e vai dizer, nossa, as coisas que Cristo ensinou no Sermão do Monte, nem Gandhi consegue ensinar. Nem Confúcio, nem Aristóteles, nem Sócrates, nem Karnal, o outro fulano lá que eu esqueci o nome. O que Jesus ensina aqui é maravilhoso. Mas a questão é, esse Jesus que você está falando, ele é o seu mestre apenas? É aquele mestre que te inspira a bons ensinamentos morais? Ou ele é seu Senhor e o seu Salvador? Ele é Senhor deste reino que você faz parte? Ele governa? É a vontade dele que prevalece? É isso que está governando a sua vida, a minha vida, o nosso coração? É isso que vai entrar em jogo aqui nessas mensagens, irmãos. E o Evangelho de Jesus nós vamos ver que é totalmente diferente das tradições, daquilo que as pessoas vão dizer para nós. Porque quando chegar na questão do dinheiro, Jesus ele nem vai dizer, olha, você não leva a oferta para a igreja, você não dizima, você não faz isso. Ele vai dizer, viu, onde está o seu coração, está o seu tesouro. A questão do dinheiro é, a qual Deus você serve? A Mamon ou a mim? É isso que Jesus vai mostrar para nós. Irmãos, eu vou repetir novamente o primeiro verso de Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus subiu ao monte, assentou e ensinou. Os irmãos aí do grupo do discipulado, os irmãos se lembram do hiperlink? O que é o hiperlink, irmãos? Existe uma conexão desse texto de Mateus muito forte com o Antigo Testamento. Jesus subiu ao monte, assentou, ensinou. Quem no Antigo Testamento tem autoridade para fazer isso? Quem estava no monte? Quem entregou os mandamentos? Falou, ó, vocês querem uma lista? Quer dizer, na verdade, vocês precisam de uma lista. Então, vou dar uma lista. 10 mandamentos aqui. É isso que Deus quer de vocês. Vocês prometem obedecer? Tudo que o Senhor ordenou, faremos.
que fizeram? Quebraram. Já no primeiro dia, quebraram todos os mandamentos. Moisés subiu ao monte, entregou os mandamentos, essa é a voz do Senhor. Mateus diz que Jesus se assentou. Quem se assenta, essa postura de assentar nos tempos bíblicos, irmãos, é a postura de um rabino. É um mestre que ele tem autoridade para dizer o que você pode ou não fazer. Ele está se colocando em posição de autoridade. E a autoridade para um judeu é Moisés. Os judeus, eles clamam e eles querem Moisés no púlpito. Mas Jesus, o que eles estão ouvindo nesse momento é uma voz que está acima da voz de Moisés. E a multidão, irmãos, eu imagino assim, eu consigo visualizar uma multidão que foi curada e tal, mas no final do sermão eles vão perceberem que a necessidade deles não é essa. Eles vão ficar admirados com as palavras de Jesus. Eles vão dizer, ele é poderoso em obras, mas ele também é poderoso em palavras. Ou seja, há um anseio no coração do povo, a gente quer ouvir uma voz diferente. Uma voz que possa redimir, que possa salvar, que possa curar o ser humano do seu problema mais profundo. Moisés não resolveu, mas eles ouviram a voz do próprio Cristo encarnado, o próprio caminho de salvação. Ele está se assentando para falar para aquela multidão. Não é qualquer mestre, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele se assentou e passou a ensinar. Irmãos, Deuteronômio, capítulo 18, verso 18. O que nós falamos, precisamos confirmar biblicamente. Deuteronômio, irmãos, é um momento da vida de Moisés que ele está preocupado. Por quê? Ele vai passar, ele vai morrer. E ele precisa deixar as últimas instruções, reforçar os ensinamentos para que o povo não se desvie. E ele vai deixar uma advertência que Pedro, em uma das suas pregações, vai dizer que esse texto aponta para Cristo. Moisés vai dizer, o Senhor levantará do meio dos seus irmãos um profeta como você. Deus dizendo, a Moisés. Um profeta como você. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós podemos ver o cumprimento dessa verdade. Esse profeta foi igual a Moisés no sentido de que ensinou, deu mandamentos aos seus discípulos, mas ele é muito mais do que Moisés. Ele está acima de Moisés. Porque se Moisés trouxe a lei, ele traz a graça e a verdade. Mas sem desprezar a lei de Deus. Ele não vai excluir a lei de Deus. Ele vai mostrar a profundidade da lei de Deus no coração dos homens. Porque ela estava gravada em pedras. Mas ela precisa estar gravada no coração do ser humano. E isso só pode ser possível com uma obra sobrenatural da parte de Deus. Concluindo, irmãos, quando nós ouvimos o sermão, a pregação, quando ouvimos igrejas, ou pessoas em redes sociais, precisamos nos perguntar, que voz nós estamos ouvindo? Será que é a voz de Moisés no culto? Será que é a voz da instituição naquela pregação, naquelas palavras? Será que estamos ouvindo a voz das teologias das redes sociais? Será que nós, no nosso cotidiano, estamos ouvindo a voz das teorias modernas sobre a vida e dizer, nossa, isso faz sentido para mim? Faz sentido mais do que o Evangelho? Mais do que a palavra de Deus? Ou será que nós estamos ouvindo a voz do próprio Evangelho? O Sermão do Monte é a voz do próprio Evangelho de Cristo Jesus. Moisés, quando entregou os mandamentos, ele disse, se vocês obedecerem, serão abençoados, bem-aventurados, felizes. Mas se vocês quebrarem os mandamentos do Senhor, as maldições e o juízo de Deus espera por vocês. E aqui está, irmãos, um profeta que está acima de Moisés, que além de ser um profeta, é o nosso Senhor e
Salvador. E olha que glorioso, esse Senhor Salvador assumiu a maldição que nós merecíamos. Porque diante da lei, o que está reservado a nós, somente maldição. Porque nós não obedecemos perfeitamente à lei de Deus. E além de assumir as nossas maldições na cruz, Ele nos resgatou para o seu reino de amor. E é por meio dele que nós somos reconciliados com Deus. E é por meio de Cristo, aí sim, que nós podemos olhar para essas bem-aventuranças e dizer, não, isso não é uma lista de regras que eu preciso seguir para agradar as pessoas ou para se sentir satisfeito comigo mesmo. No sentido, nossa, hoje eu fui manso, hein? Rapaz, olha como eu estou humilde hoje, essa semana. Você não pode olhar dessa forma. Cristo assumiu a maldição. Cristo te chama como bem-aventurado. E como nós fazemos a parte desse reino, como fomos alvo desse evangelho, nós temos a liberdade em Cristo Jesus de poder agora manifestar esse caráter nas nossas vidas. Nós devemos, pela liberdade que o evangelho nos dá, por aquilo que Cristo fez, nós devemos manifestar mansidão. Nós devemos chorar e ser consolados. Nós devemos ser limpos de coração, porque desejamos ver a Deus. É sobre isso que o Sermão do Monte fala, irmãos. De experimentar o reino de Deus nessa realidade, com a esperança de viver isso plenamente quando Cristo voltar no fim dos tempos. Então, que o Espírito Santo possa abrir os nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos e que Deus possa fazer a obra em nossas vidas, irmãos, em nosso caráter, durante essas pregações do Sermão do Monte. Creio que se ficou alguma lacuna, as próximas pregações com certeza preencherão, e assim como outras séries de pregações, irmãos, nós vamos ser edificados e vamos ver o processo de santificação de Deus na nossa vida. Amém? Oremos. Senhor, graças te damos pelas verdades eternas que nunca mudam, Senhor. O mundo passa, a sua aparência também, mas só o Senhor tem palavras de vida eterna para as nossas vidas. O Senhor conhece, Deus, as nossas necessidades. Nós colocamos diante de Ti os nossos anseios. O Senhor sonda cada coração. Mas o que mais necessitamos é ver a Deus. O que mais necessitamos é ter e experimentar a alegria do reino dos céus, a alegria do reino de Deus. Nós não podemos por nós mesmos, mas louvado seja o Senhor que nos deu o santo evangelho. E através desse evangelho o Senhor pode abrir os nossos olhos para enxergar as maravilhas da tua lei. Através do evangelho nós podemos ver uma promessa de vida eterna, uma promessa de uma qualidade de vida muito maior daquilo que muitas vezes ansiamos, corremos, buscamos atrás do vento, alcançar e falhamos terrivelmente. Que o Senhor possa trabalhar nos corações, que nos próximos domingos o Senhor possa trazer corações cativos a essa mensagem do reino, e que essas qualidades que são colocadas neste texto possam se manifestar em nossas vidas de forma que possamos experimentar como o Senhor é bom em nossas vidas e que a graça do Senhor é melhor do que esta vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.